te remete a alguma coisa? Ou ele tá com o olho fechado. Te faz lembrar alguma coisa? Ele tá de olho fechado. Ele tá com os dois olhos fechados. Os três com o olho fechado. Mas ela também é pra casa do leão, eles não viram. É. Ah, não, tá parecendo um capeta. Capeta? Foi de Cristo pra capeta. Bom, Cara, correr. basicamente eu utilizei essa imagem para ilustrar o que seria criou Deus o homem e a mulher sua imagem e semelhança. É a criação, né? Basicamente o homem e a mulher e Deus no centro, aí sendo ele a imagem da humanidade de modo geral. Tá? Vocês sabem o que é antropologia? Você estuda? Do homem, exatamente. O homem já está dominando a matéria. Vou falar um pouco sobre isso, mas detalhe é que a gente vai falar nessa série, a gente vai falar muito sobre salvação, sobre algumas coisas. E um dos pontos iniciais que foi proposto é falar sobre a antropologia do homem. A antropologia do homem. O estudo do homem, né? A antropologia que é exatamente isso. Então hoje eu vou tentar ser mais rápido, porque tem bastante coisa. E no final eu tenho ainda que eu vou explicar para vocês o que é aquele boi, o que é aquele fazendeiro e etc. Tá? Vou puxar lá para trás aí. Eu vou explicar para vocês o que é aquele enigma e aquele texto tem a ver com o que a gente vai falar e principalmente sobre pena de morte. Hoje, como é que chama mesmo? Heloísa. Eu ia falar Elisa. A Heloísa chegou naquela aula leve. Levinho, vai ser levinho. Vai chegar na casa dela e os pais dela vão ficar meio escandalizados comigo. O que é antropologia? A antropologia é um dos principais temas que a Bíblia vai apresentar para a gente. Ela não é o principal tema no sentido maciço da coisa. Você não vai ver falar muito sobre isso. Mas embora não fale muito, é muito importante. Tá? Então é um dos principais temas da Bíblia. E foi esse o tema que mudei, velho. E por sinal, neste livro que aqui está, se alguém quiser, eu quero sugerir 30 páginas desse livro que mudou minha vida. Depois se alguém quiser ler, levar para casa para ler, eu empresto. Que é justamente sobre esse assunto, antropologia, doutrina do homem, segundo a Bíblia. E esse livro aqui foi fundamental para, em tudo, absolutamente tudo na minha vida mudou depois que eu entendi alguns conceitos. E mudou porque eu estava estudando no Mackenzie, fazendo teologia lá, e me foi sugerido fazer uma resenha desse livro. E eu tinha várias opiniões antes de ler o livro, diferentes. Quando eu li o livro, que eu entendi, eu falei, mano, peraí, alguma coisa errada não está certa. Mas enfim, o que é antropologia? Já respondeu, mas enfim. É uma junção de duas palavras. Antropos significa homem, e logia significa estudo. Tem uma coisinha aqui, vocês sabem que lugar é esse aqui? Uma Todos sabem? Museu. Se você colocar no Google Museu de Antropologia, aparece sempre esse Museu de Jacareí. Eu quero que a minha exaustar. Não exaltar, não. Deixar exausto. Não quero cansar vocês com essa história aqui. Mas isso daqui é um museu de antropologia que fica em Jacareí. E uma história legal deles é que essa casa aqui antes era uma casa de um cara que ele era dono de escravos. E lá até hoje você tem locais lá que eles contam a história de como era tratado esses escravos. E isso daqui é um patrimônio histórico do Brasil. O único patrimônio histórico do Brasil que tem em Jacareí, que
precisa ser preservado pela história do país, é esse museu. E ele é um museu de antropologia. O que é antropologia então? Antropos significa humano ou homem, e logia é estudo. Estudo do homem. É uma ciência que vai estudar o ser humano de um modo geral. Ela pretende, através de pesquisa arqueológica, científica e da escrita e da língua, descobrir os mais profundos detalhes do ser humano e do seu desenvolvimento. Basicamente, é a gente ir lá no início de tudo daquela civilização e entender como é que esses caras apareceram aqui. Ou, além de eles terem aparecido, por que eles fazem o que eles fazem? Por que eles têm esse idioma? Como que se desenvolveu o idioma deles? Enfim. Uma área que abrange também essa antropologia social, ela busca descobrir também diferenças de etnias. Então, por que o Brasil é diferente da Argentina, costumes, política, etc. Então, para diferenciar uma coisa da outra, a sociologia, ela tenta estudar o homem enquanto homem naquele momento. Basicamente é o estudo do comportamento humano. Por que o homem, de modo geral, se comporta assim? Por que o brasileiro se comporta assim? Basicamente é isso. E a antropologia social, diferente da sociologia, vai tentar explicar não por que ele se comporta assim, mas o que levou ele a se comportar daquele jeito. Quais são as nuances que aconteceu na história, com dados arqueológicos e científicos que vai falar assim, ele se comportou assim por causa disso. Basicamente bem raso é isso, tá? A nossa intenção é falar de antropologia bíblica. Então a nossa fonte de pesquisa não é essencialmente a ciência como laboratório, mas a Bíblia. Sendo assim, nós que somos crentes, nós buscamos na Bíblia as respostas às perguntas mais perguntadas da história das perguntas perguntantes, que é: quem é o ser humano? De onde ele veio? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, agora no século 21, no ano 1900 até o ano 1900 até 1999, uma das questões mais perguntadas pela ciência, pela filosofia, pela sociologia, pela psicologia: o que é o homem e de onde ele veio? Antes disso, dificilmente você vai encontrar tese científica que vai falar que o Big Bang, por exemplo, é uma coisa viável. Não estou falando que não existia, o Big Bang é antigo, mas a ideia que eu quero dizer é, embora já existisse a ideia do Big Bang, ela só veio ser massivamente estudada no século XIX, então é recente. E detalhe, as pessoas perguntam demais de onde a gente veio, quem nós somos, o que é o homem, enfim, e elas sempre buscam respostas na filosofia, na ciência, etc. Percebe então que essa simples pergunta, deixa eu pegar o meu bagulhinho aqui, essa simples pergunta abrange muita coisa de verdade. Se você obtém a resposta, por exemplo, que o significado da vida é que a vida está aí para ser vivida de forma mais livre possível, sanando os seus desejos e não se importando com amanhã, então você vai enxergar um mundo completamente diferente de alguém que recebeu uma resposta diferente. Que recebeu a resposta de que a vida é um tormento, uma passagem de dor e sofrimento, que estamos aqui para sofrer e esse sofrimento serve como uma espécie de evolução. Olha só, se para mim a vida, o sentido da vida e o motivo da vida e o motivo do homem não tem motivo nenhum. Simplesmente você nasceu, você vai morrer e é isso aí, cara. Não tem motivação nenhuma para você não satisfazer os desejos que você tem. Simplesmente faça. Uma pessoa que pensa dessa forma, ela vai enxergar o mundo e interagir com o mundo ao seu redor de forma completamente diferente do que aquela pessoa que fala assim: não é só isso.
Não. A forma como você enxerga o mundo, a forma como você enxerga a criação do homem e etc. vai influenciar diretamente na sua convivência com as pessoas ao seu lado, no seu relacionamento com as pessoas. E enfim, uma pergunta. Acho que eu até coloquei aqui, mas já é pertinente eu fazer essa pergunta. Vamos lá. Coloca uma coisa na sua cabeça, João. Entenda, presta atenção. A forma como você enxerga o mundo vai guiar a forma como você trata o mundo. João, este é o meu óculos. Tem quase 4 graus em cada lado. Esse é o meu óculos. Eu enxergo o mundo através dessas lentes. E através dessas lentes, eu não tropeço nas coisas. Eu sei que aqui tem 3 livros, eu sei que tem uma mesa, uma televisão. Esse é o modo como eu enxergo o mundo. Através disso aqui. Agora faz isso. Coloca o meu óculos, João. Seu mundo está legal. Você está enxergando legal, beleza? Agora enxerga o mundo do jeito que eu enxergo. Não dá para enxergar. O que eu quero mostrar para vocês é que, tipo assim, a forma como eu enxergo o mundo vai me levar a interagir com os objetos na minha frente de uma forma. Se eu der o meu óculos para ele, ele não vai conseguir enxergar. O que eu quero que vocês entendam é que a gente precisa enxergar o mundo de forma, pelo menos aqui nós crentes, de forma comum. Então, João, você sem o meu óculos, você está vendo que aqui tem um notebook, certo? É exatamente isso, João. Aqui tem um notebook. A sua interação com o notebook é a mesma que a minha. Não pise nesse notebook, não quebre ele, embora ele precise às vezes ser quebrado de raiva que a gente passa. Não tem problema, não pise. Então, a forma como você enxerga as coisas, a forma como você entende Deus ou não Deus, vai influenciar completamente a sua vida. Completamente. Quando eu li esse livro aqui, eu enxergava o homem, o mundo, eu já era crente, eu enxergava o mundo de um jeito. Quando eu terminei de ler, eu falei, não, peraí, mudou. A música mudou, a comida mudou. E aí, beleza, mudou. A forma como eu evangelizo mudou. A forma como eu não evangelizo mudou. A forma como tudo mudou. Enfim. Se para você Deus não existe, então não faz sentido você estar aqui na igreja, orar, não faz sentido tratar o próximo como a mim mesmo, não faz sentido. Se Deus é tudo em sua vida, então você enxergará o mundo de forma completamente diferente daqueles que não acreditam em Deus e suas ações para com o mundo que existe no mundo mudará completamente. É o óbvio, né? Quer um exemplo? Me responda. Você acha que uma feminista que luta a favor do aborto, ela acredita em Deus? É possível ser feminista a favor do aborto e acreditar em Deus. E ela só luta a favor do aborto justamente porque ela não acredita em Deus. Porque é impossível crer em Deus e ser a favor do aborto. Por que a feminista não é completamente diferente do Jonathan? Porque eu creio em Deus e ela não. E o detalhe, a gente vai tratar sobre isso. Uma vez que eu creio em Deus e eu entendo que um feto é a imagem e semelhança de Deus, tudo muda. Agora, um feto é só um feto, não é imagem e semelhança de Deus. Então você deve matar ou não matar. Eu queria ser breve hoje, para chegar lá no final, mas se não der tempo a gente não. Enfim. Vou trazer algumas ideias para vocês entenderem o que eu estou falando. Vamos lá no comunismo, Karl Marx. Karl Marx ele tratava a revolução social. Ele tratava o mundo através de uma revolução social. Através da luta do proletariado contra a burguesia. Ou seja, dos donos do meio de produção, do Diomedes contra o Mike. É um contra o outro. E para Karl Marx, a revolução ela é necessária. E ela precisa ser feita. Independente do que aconteça. Se precisar matar, eu mato. Mas por quê? Porque não existe Deus. Não existe lei moral. Não existe o certo ou o errado. Existe revolução. Existe que a burguesia oprime o proletariado. Então a gente tem que lutar contra isso. E a gente tem que ter. E todo mundo tem que ser dono dos meios de produção.
através de uma revolução social. Ponto. A mesma ideia de Marx é o seguinte, vamos agora para resumir Marx. O social pode avançar em direção até matar alguém para conseguir as suas vontades. É uma espécie de luta de classes, mas é uma espécie de excluir da sociedade os burgueses, porque eles são opressores. Bom, a mesma ideia se dá com o nazismo. Por que a gente mata judeu? Porque eles não são. Primeiro, não existe Deus. Segundo, eles são inferiores a nós. Nós somos mais do que eles. Nós, através da nossa revolução nacionalista de purificação da humanidade, a gente não pode permitir que as pessoas simplesmente começam a mesclar judeus com os nossos alemães. A gente mata. Ou seja, em nome de uma supremacia nacionalista ou alemã, matamos os judeus. Tanto faz se eles morrerem. Eles não têm valor nenhum. Eles são judeus, gente. Não tem valor nenhum. Quando um cristão vai para a guerra, se um crente vai para a guerra, ele pega uma arma, ele pega um canhão, uma bazuca, um RPG, um tanque de guerra, e atira em alguém. Como é que ele atira em alguém? Será que ele atira com o mesmo pensamento que um marxista e um nazista? Ou ele atira com o pensamento de que Deus existe? Vou matar um vou. Aperta o gatilho, enfim, eu quero que vocês pensem, se não existe Deus, ou se existe Deus, ainda que eu mate alguém, se Deus existe, eu mato ele como? Porque o que não tem Deus mata porque é um simples verme. Só que quem tem Deus fala assim, não é um simples verme. A imagem e a semelhança de Deus. E a gente vai entrar nisso agora. No decorrer desse assunto, você vai perceber que quando entendemos o ser humano segundo a Bíblia, segundo o que a Bíblia ensina, existem algumas coisas que são impossíveis de ser contra e outras impossíveis de ser a favor. Vamos lá. Essa parte é rápida. Criação do homem. Todo mundo sabe como Deus criou o homem, né? Vou passar bem rápido aqui. Essa parte é importante, mas eu quero passar rápido. Pula a parte em que Deus criou o céu e a terra. Os dois primeiros capítulos que a gente tem na Bíblia vai trazer o relato da criação do homem. O capítulo 1 de Gênesis, ele vai trazer um panorama geralzão. E o capítulo 2 vai trazer mais detalhes de como Deus criou o homem. Vamos ler aí Gênesis 2, verso 7. Gênesis 2, quem achar já lê aí rapidão. Você pode deixar a Bíblia aberta aí em Gênesis 2. Gênesis 2, 7. E formou o homem, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes do fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, formou Deus o homem do pó da terra. Primeiro detalhe relevante quanto à criação é que Deus formou, e essa palavra formou, ela significa yatsar. É uma palavra que tem o significado de modelar, moldar, espremer uma forma. Diferente de todo o resto. Essa palavra, por exemplo, é utilizada quando o oleiro forma o vaso. E o que isso importa? Nos importa entender que a interação de Deus com a criação do homem é completamente diferente com a criação das outras coisas. Qual a diferença, então, do processo entre a criação das coisas e do homem? O céu, a terra, a luz, os animais, as árvores, tudo foi feito através do haja. Haja luz, haja separação entre as águas e a terra, faça surgir peixes, as árvores, etc. Tudo foi feito através do comando de Deus. Já o homem, ele foi formado, moldado como um oleiro que forma um vaso. Deus interage então pessoalmente na criação do homem. Ele põe a mão na massa. E já vai começando a notar, o texto diz então, vai começando a perceber as coisas. Deus formou o homem do pó da terra.
É interessante notar então que essa palavra homem no texto, no hebraico, significa Adam. Ou melhor, significa, no hebraico Deus formou Adam, e esse Adam dá origem ao nome Adão. Quando se trata do capítulo 2, verso 7, ele fala: Deus formou o homem do pó da terra, não necessariamente o homem Adão, mas o ser humano. Alguém tem a tradução aí que está falando ser humano? Deus formou o ser humano do pó da terra? O seu? Então, a gente tem essas duas nuances. Deus formou o homem no sentido humano. Deus formou a humanidade do pó da terra. O que já vai quebrar as feministas de falar que a Bíblia ela coloca a mulher debaixo do homem por N motivos. Tanto o homem quanto a mulher, de uma forma indireta, foram formados da mesma matéria. Então é como se nós lêssemos: formou o homem, ou formou Adão, a humanidade, do pó da terra. O texto também diz: Deus formou o homem do pó, da onde? Da terra. E é interessante você notar que a palavra terra no hebraico é Adamá. Seria como então? Formou o homem, o Adão, do pó da terra, do Adamá. No mesmo texto nós temos Adão e Adamá. Perceba que existe uma correlação entre o homem e a terra. O homem ele vem da terra, ele trabalha na terra, da terra vem o alimento dele, e depois de pecar ele recebe o castigo da morte, que faz ele voltar para a terra. Vale notar também que a composição biológica do corpo do homem é em grande parte formada por elementos encontrados na terra. Água. E vários minerais que nós temos na terra que estão no nosso corpo. E a ciência, alguns cientistas já pesquisaram sobre isso e eles mostram de fato que existe uma correlação muito grande entre a terra e o corpo do homem. Diferente do homem, a mulher não vem, entre aspas, da terra, mas do material já criado da terra. A Bíblia, ela dá à mulher o mesmo valor que o homem. Diferente de outras tantas religiões, no mundo antigo, por exemplo, você não vê nenhum relato da criação da mulher. Só a Bíblia fala da criação da mulher no mundo antigo. E o texto de Gênesis fala que Deus criou uma mulher ajudadora, uma mulher idônea. A palavra idônea significa correspondente, ou alguém que corresponda ao homem. A ideia então é que o homem e a mulher foram um par igualmente valioso. São diferentes em função de maneira que não se opõem, mas se apoiam, se completam. A palavra ajudadora implica a dar suporte, a ajudar e não a inferioridade. Utilizando o próprio Adão como matéria-prima, como o relato que nós vemos em Gênesis 2, 21, 25, que fala: Deus fez um profundo sono em Adão, arrancou dele a costela, formou a mulher da costela de Adão, e não sei o que. Aí Adão acorda e fala: nossa, osso do meu osso, carne da minha carne. Mas eu estou falando que ama, meu Deus, osso do meu osso, carne da minha carne, gente, olha. Enfim. Então Adão ele foi modelado no pó da terra e a mulher foi a partir de Adão. Enfim, agora o detalhe. Beleza, a partir da criação do homem. Olha isso, olha essa pergunta. Por quê? Por que, gente? Por que, velho? Por quê? Por que você fez isso, Deus? A criação do homem e da mulher é um assunto já batido. As crianças já sabem. Agora, a partir de agora, a gente vai engrossar o caldo. E é daqui para frente que a gente responde. Qual é o significado da vida? Algumas pessoas já me perguntaram: Jonathan, por que Deus criou Sofia? Me lembro? Me perguntou um dia: se Deus sabia que o homem ia pecar, por que mesmo assim criou o homem? Será Deus burro? Deus vendeu de surpresa? Então é uma pergunta comum. E é uma pergunta até pertinente. É uma pergunta importante. Ela parece não fazer sentido quando você pensa assim: peraí, Deus ele é todo poderoso e ele é onisciente. Se Deus é onisciente, ele sabia que Adão ia pecar. E se ele sabia que Adão ia pecar, por que mesmo assim ele criou Adão? Era só ele não ter criado Adão? Ou ele poderia até ter criado Adão, mas
permitido que Adão pecasse? Por que Deus criou Adão? Por que Deus me criou? Por que Deus nos criou? Parece não fazer sentido. Às vezes, só vai fazer sentido se eu falar assim: é que Deus não sabia. É que Deus não sabia, daí Ele criou Adão sem saber que isso ia acontecer. Só que isso é um erro, porque Deus é o Espírito. Por ora, não vou responder o porquê do homem ter criado Deus, mesmo sabendo que ele ia pecar. Isso é muito profundo, tá? Vamos focar em responder a outra pergunta: por que Deus criou o homem? Por que Deus criou o homem? Na última vez que eu preguei, vocês se lembram? Eu preguei sobre o verdadeiro adoradores, que adoram o Pai. Eu esqueci um detalhe, mas eu vou passar aqui para você. O Catecismo de Westminster. O Catecismo, ele é um conjunto de um livro, um documento, um conjunto de instruções que ensina através de pergunta e resposta. Então, por exemplo, o que é a Bíblia? A Bíblia é Deus é... Aonde está Deus? Deus não sei o que. Aonde encontramos instruções para aprender sobre Deus? Na Bíblia você encontra. Isso é um catecismo. Tem dois catecismos: o catecismo de Westminster e o breve catecismo de Westminster. Na verdade existem outros, mas eu quero falar do de Westminster. Tem um que é voltado para as crianças. Vou mostrar para vocês um pouco dos dois. Esse é o catecismo. São as primeiras perguntas do catecismo. Catecismo infantil. Você chega na criança e pergunta: quem foi que te fez? Aí a Helena responde: Deus que me criou, mamãe. O que mais Deus fez? Deus fez todas as coisas. E aí na próxima pergunta: por que Deus fez todas as coisas? E a criança responde: para a sua glória. Esse é o catecismo menor, para a criança linda. Agora, o catecismo do Westminster plus velho de guerra. Qual é o fim principal do homem? Resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e adorá-lo para sempre. Segundo, que regra Deus deu para nos dirigir na maneira de glorificar e adorar? A palavra de Deus, que se acha nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento, é a única regra para nos dirigir na maneira de glorificar e adorar a Deus. Aí é só vocês ligar isso aqui com as respostas que Jesus estava dando para aquela mulher samaritana. Por que os samaritanos não adoram a Deus realmente? Porque eles não consideram todo o texto bíblico e inventam coisas na cabeça deles. E a terceira pergunta: qual é a coisa principal que a Escritura nos ensina? A coisa principal que a Escritura nos ensina é que o homem deve crer acerca de Deus. O dever que Deus requer do homem é esse, que ele creia. Mas volta lá na primeira pergunta: o fim principal do homem é glorificar a Deus. Este é o fim principal do homem. Existe um escritor chamado Wayne Grudem, e no livro dele ele faz alguns destaques. Por que o homem foi criado? Deus precisa de nós? Grudem responde que não precisava de nós, nem do universo, nem dos anjos. Deus nunca precisou da gente. Deus não precisa de absolutamente nada, mas Ele criou todas as coisas para a sua glória. Em toda a eternidade sempre houve perfeita harmonia na Trindade. Deus então nos criou, não nos criou por estar sozinho ou por precisar de comunhão com o homem. Deus criou o homem em todas as coisas com uma única finalidade: sua glória. Vamos ver agora Isaías 43:7. Vamos isso aí. Isaías 43:7. Alguém lê? A todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, que farei, que formei e fiz. Criou para a minha
Alguém lê aí? Efésios 1, 11 e 12. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano dele, e absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Helena, por que Deus criou todas as coisas? Para os homens. Resposta: por que você está aqui? Por que você nasceu? Por que Deus te criou? Para a glória do próprio Deus. Sou até arrogante, parece que é arrogante falar isso aqui. Eu botei. Não parece que Deus é egoísta? Parece estranho. Eu vou resolver esse problema. Parece que Deus é egoísta. Você faz tudo por você? Faz nada para nós? Hã? Aí que está o detalhe. Aí que está o detalhe. Todo o universo foi criado sem nenhuma necessidade para Deus. Tudo foi feito para nós. Tudo. Os céus, a terra, os mares, os peixes, as picanhas. Tudo isso, Deus falou assim: ó, eu estou fazendo isso aqui para você desfrutar disso daí. Só que isso reflete a mim. Pode surgir duas formas de encarar isso, Emerson. Primeiro, Deus é egoísta e faz todas as coisas para Ele mesmo. Mas a segunda, Deus é tão extraordinário que mesmo sem precisar de mim para nada, Ele me criou para a sua glória. Isso nos garante a relevância das nossas vidas. Por que matar um feto não só é uma coisa horrorosa, como um pecado desgraçadamente severo, um pecado abominável? Porque você está matando um representante da glória de Deus. Muda tudo, gente. Feministas, venham me ouvir, ouçam isso. Percebendo que Deus não precisava criar. Você sabe que se você fizer uma live, você vai ter vários hates com essa Tem. E eu vou falar para elas: esse sovaco cabeludo seu aí, pintado de azul, você raspa que isso aí está denegrindo a glória de Deus. Pior é que o Jonathan não é famoso, mas Gente, ele faz Não, percebendo que Deus não precisava criar a gente e que não precisava de nós para nada, podemos concluir que a nossa vida não tem a menor importância. Mas a Escritura nos diz que fomos criados para glorificar a Deus, indicando que somos importantes para Deus. Essa é a finalidade final da verdadeira importância ou relevância da nossa vida. Se somos de fato importantes para Deus para toda a eternidade, então que maior medida de importância ou relevância poderíamos querer, a não ser que somos criados para a sua glória? É simples. Por que você quer ser mais importante do que ser tão importante para Deus a ponto de você ser feito para a glória de Deus? A sua importância não é porque você é bonito, porque isso você não é. E eu sou. Você não é? João, você é feio, João. Isso não é importante. Sua importância. Sua importância não é porque você é rico, não é porque você é inteligente, porque você torce para o Corinthians ou para o São Paulo, ou porque você é um cara piedoso e distribui todas as suas riquezas para os pobres. Nossa, que homem piedoso, que homem benevolente, que homem maravilhoso. Isso é bom, isso é legal. Mas a importância que você tem para Deus é justamente por você ser a imagem de Deus. Nós vamos falar já, que é ainda mais cabuloso. Mas é justamente por você ser o reflexo da glória de Deus. Não tem peixe, não tem ave, não tem gado, não tem ninguém, não tem nada nesse mundo, a não ser um homem que representa com tanta intensidade a glória de Deus. Então, eu quero te faça um exercício narcisista convertido. Vá para sua casa, olhe no espelho e fala assim: eu vejo a glória de Deus. Baixa o olho agora, vamos lá. Não há nada mais importante para você e não há nada mais maravilhoso que você possa ter, a não ser o fato de você ser
a imagem da glória de Deus. Não há nada mais extraordinário se tratando da criação do homem, de modo geral, do que isso. Acho que essa fala, eu acho que para nós ela não se torna perigosa pelo fato da gente estar numa igreja que ensina exatamente a palavra. Mas é uma frase perigosa para pessoas que pregam um evangelho falso, que aí elas usam isso não como um reflexo da imagem de Deus, mas como ela sendo um reflexo poderoso da imagem de Deus. Então eu sou o cara. Exatamente. Aí é que tal? Porque faz diferença ouvir isso agora. Se eu tivesse, de repente, citação dos anos atrás, talvez soaria diferente. Mas agora. Olha o que o livro fala. Exatamente. Olha o que o livro fala. É uma citação de Pascal. É perigoso fazer ver demais ao homem quanto é igual aos animais. É perigoso. Sem lhe mostrar a sua grandeza. É ainda perigoso fazer-lhe ver demais a sua grandeza sem a sua baixeza. É ainda mais perigoso deixá-lo ignorar uma ou outra coisa. Mas é muito vantajoso apresentar-lhe ambas as coisas. Você é a glória de Deus, mas você é um apóstolo. Exatamente. Você é glória de Deus, você é pecador. Você é pecador, você não vale o pão que você come. Só que você é a glória de Deus. É paradoxal. É muito bom. Mas é justamente isso, é como ele falou. Realmente, se você pegar as teologias das prosperidade, a hipergraça, não, porque você é o centro do coração de Deus. O centro do coração de Deus é Jesus Cristo. Agora, a outra pergunta. Outra pergunta não, entramos num outro assunto aqui, gente. Que horas são, velho? Eu tô com medo. São 7, 9, 10. Nossa. Eu acho que hoje vai acabar no horário para todo mundo Tem café. 15 minutos. Ah, mas daí a gente dá uma sacrificada no tempo do café. De todas as criaturas feitas, somente o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26. Tem que ler esse texto que ele é importante. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem em nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Até aqui, beleza. As palavras imagem e semelhança, elas devem ser entendidas como sinônimo. Algumas pessoas vão buscar entender a palavra semelhança e a palavra imagem como coisas distintas, como coisas separadas. E fazendo isso, geralmente você vai encontrar pessoas dizendo assim: o que quer dizer a imagem de Deus? A imagem de Deus quer dizer isso. E semelhança de Deus? Semelhança é isso. Ou seja, a imagem não necessariamente é a semelhança, são coisas distintas. Isso é um certo problema para interpretar o texto. O que é então ser imagem e semelhança de Deus? De certa forma, Deus criou o homem com capacidade que o próprio Deus tem. Lembra dos atributos comunicáveis? Então Deus comunica para a gente santidade, justiça, amor, enfim, outras tantas coisas. Só que isso não tem a ver com imagem e semelhança, embora tenha a ver. O que eu quero dizer é que o texto, ele não está se limitando a falar assim: o homem é parecido ou é a imagem e semelhança de Deus quanto à santidade, quanto à justiça, como Adão era antes de pecar. Não se limita somente isso. E a gente precisa entender essas duas palavras como um sinônimo. E a melhor forma de a gente entender como um sinônimo é a gente se lembrar do escrito hebraico. Lembra que eu sempre falo para vocês do paralelismo? Eu repito duas frases com palavras diferentes, mas que querem dizer a mesma coisa. O Enzo é muito chato. Que menino insuportável é o Enzo. Eu falei a mesma coisa de forma diferente. Entendeu? É assim que a gente precisa entender. Imagem e semelhança se entendendo como coisas. Enfim, é como eu coloquei aqui, ó. Deus é bom todo tempo. Todo tempo Deus é bom. É a mesma coisa. Gênesis 1:26, olha só. Façamos o homem nossa imagem conforme a nossa semelhança. Imagem e semelhança são palavras para definir a mesma coisa. Dizendo assim, é errado ficar a gente definindo que X do homem corresponde à imagem e Y à semelhança. Mas enfim, o que quer dizer imagem e semelhança? Antes de definir, vamos olhar um outro texto da Bíblia. Êxodo 20, verso 4.
Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu. Imagem não tem a ver com ser igual, mas parecido. Embora possa parecer muito. O que é, por exemplo, uma imagem de Nossa Senhora da Aparecida? É a Nossa Senhora da Aparecida? Não. Mas representa. Embora você possa acreditar numa porrada de coisas espirituais em volta daquela imagem. Não é. Parece. Representa. Gênesis 5:3. Adão, quando tinha 130 anos, ele teve um filho que era semelhante a ele, a sua imagem. Acaso Sete, filho de Adão, era igualzinho ao pai? Não. Ele era parecido, semelhante. Parecia, talvez fisicamente ou pelo comportamento, mas Sete não era Adão. Era talvez uma representação muito parecida. O que precisamos ter em mente é que a palavra imagem no texto de Êxodo está trazendo a ideia de representação. Então não faça ídolos ou imagem que vá representar alguma divindade ou qualquer coisa que esteja no céu, na terra, para vocês adorarem. O verso 3 de Êxodo 20 vai falar: não terás para si outros deuses, adora somente ao Senhor teu Deus. Não faça imagem, ou seja, não substitua. No texto de Gênesis mostra que Adão teve um filho que era semelhante a ele, a sua imagem. Enfim, vamos para frente. Com isso em mente, agora é só você ter em mente que leia o texto, então da seguinte forma: então disse Deus, façamos o ser humano como nós, para que nos represente. E depois o restante do texto, de Gênesis 1:26. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam no chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então, façamos o homem, nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele vai dominar. O que é uma semelhança do homem com Deus? Já direto que está colocando no texto. O domínio sobre as aves, sobre os mares, sobre os peixes e todas as outras coisas, não é de certa forma uma representação do que Deus faz. Nesse sentido, o homem, ao dominar as coisas, ao levar liderança sobre as coisas que Deus criou, ele demonstra essa posição de governador, de domínio, que é uma semelhança do que Deus faz. Nada mais é então do que Deus falando o seguinte: vamos fazer o homem para que ele represente a nossa glória na terra. O homem, primeiro, é criado para a glória de Deus, e segundo, criado para representar a Deus. Deus inseriu apenas no homem a capacidade de ser esse representante na terra em todos os aspectos. É desnecessário então a gente ficar definindo a questão moral, a questão de forma alguma. Quando você pega a totalidade de Deus, até a própria eternidade, antes do pecado, Adão era uma representação da eternidade de Deus. Isso aqui, até o pecado. Agora, um assunto bem irrelevante no sentido da fé, no sentido de se importar com isso, mas ele é uma discussão que traz na apostila, eu quero trazer para vocês aqui. Dicotomia e tricotomia. Tá, eu vou resumir isso daqui, vou passar. O que é a dicotomia? Os dicotomistas vão acreditar que o homem é composto de duas partes. A composição do homem é em duas partes: corpo, matéria, carne e osso. Alma, ou melhor, espírito, sendo a mesma coisa que alma. Ou seja, corpo, alma e espírito. Duas coisas. Os tricotomistas vão falar que o homem é três: corpo, alma e espírito, sendo alma e espírito coisas separadas, distintas. Qual é o problema? Agora eu vou defender a minha parte, só por uma questão do que eu acredito, mas é irrelevante. Alguns textos vão dizer assim, por exemplo, lá em Hebreus: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que faca de dois gumes. Ela tem a capacidade de penetrar e dividir alma e espírito. Opa, dividir alma e espírito. Tem outro texto em Tessalonicenses que diz assim, ó: preservem o vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito. Ou seja, parece que Paulo está tratando de três coisas distintas. Porém,
Quando a gente pega o texto de Gênesis, da criação do homem, o texto fala assim: criou Deus o homem do pó da terra e soprou nele fôlego de vida. E então tornou-se alma vivente. O que você entende no texto? Deus criou o homem do barro, da matéria, e soprou nele o seu espírito. Essas duas coisas juntas faz o homem viver, e então ele se torna alma vivente. São duas coisas que se transformam em alma vivente. Outro detalhe: a oração de Maria. Abre aí rapidão Lucas capítulo 1, acho que é o verso 46. Antes, enquanto você abre aí, lembra do Vale dos Ossos Secos? Vale dos Ossos Secos. O Ezequiel, tem um monte de osso aí, profetiza. Ele profetizou. Os ossos ficaram tudo bonitos. Só que o texto fala que ele percebeu que eles eram só bonecos, mas não tinha vida. Então Deus fala, profetiza a vida. Então vem um sopro de vida, e aquilo ali se vira um exército vivente. Só vem o Espírito de Deus, não vê uma alma. Ou seja, existe uma junção do boneco que está lá imóvel, sem vida, e depois a profecia de um vento que veio, se juntou aquele corpo, então se tornou uma vivente. E tem um texto, alguém pode ler? 46 e 47. 46 e 47. A oração de Maria. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus. Pai, a minha alma engrandece ao não sei o que, se alegra em Deus. O que eu acabei de falar? Paralelismo. A minha alma engrandece o Senhor. É isso. Hã? É isso, Paulo. Você já me explicou isso uma vez. Não, calma. A ideia aqui é que é o seguinte: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus Salvador. O que geralmente vai trazer essa diferença para o tricotomista? É que o espírito é aquilo que se conecta com as coisas espirituais do homem, e a alma é onde você vai ter sentimento, onde você vai ter medo, onde você vai pensar. Lê o texto. A alma engrandece o Senhor, o espírito se alegrou em Deus. Neste caso, Maria então faz uma oração que tem as duas palavras, que é um paralelismo. A alma engrandece, o espírito se alegra. O que ela está fazendo? Falando a mesma coisa com palavras diferentes, que significam a mesma coisa. Salmo 35:9 diz: minha alma se regozijará, alegrará no Senhor. Perceba então que aqui no texto de Maria, o espírito se alegrou. No Salmo diz: a minha alma vai se alegrar. As duas coisas fazendo a mesma coisa. No final das contas, isso é o mais importante, não é nem esses textos em si, mas o mais importante é que sempre que a Bíblia trata o homem, ela trata o homem de forma integral, sem fazer divisões. O que eu quero dizer com isso? Não existe vida só com carne, não existe vida só com espírito. É carne e espírito. A não ser em um determinado momento depois que você morre. Mas um dia você vai ressuscitar, o seu corpo e o seu espírito vão se unir de novo. Ponto. Tá? E o corpo dele fica bichado lá. Ele só consegue. Enfim, beleza. Isso aí. Beleza? Vocês entenderam essa parte? E agora, só para eu ir para outra parte da tricotomia, o texto de Hebreus que eu falei, a palavra de Deus é mais afiada que a espada do gume, que penetra e faz divisão entre alma e espírito. Qual é o grande problema do texto? É pegar um texto que não está falando de corpo, que não está tratando do assunto, para fazer ele falar sobre um assunto que ele não está falando sobre. Isso é possível? Às vezes. Só que quando você lê todo o contexto do texto, ele está falando de sábado e de descanso. E depois ele está falando da palavra de Deus. O que o escritor de Hebreus está falando? A palavra de Deus ela é tão extraordinária que ela é capaz de discernir as vontades da sua carne e as vontades do seu interior, a ponto de iluminar ou trazer à tona
todas as coisas que você sente, que você pensa e que você tem. Ou as coisas que você vai passar aqui. Na verdade, o texto fala da eficácia da palavra de Deus. Não necessariamente se o homem é corpo, alma, espírito, ou se a alma é espírito. É só um detalhe do porquê eu tendo a acreditar em duas partes e não em três. Ah, Deus, quem acredita em três vai para o inferno? Lógico. Só há um erro muito crasso. Eu já ouvi pessoas falando assim, ó, quando você morre, o corpo volta para a terra, o espírito volta para Deus e a alma fica, fica em Nárnia. Isso não existe. Quando você morrer, o seu corpo vai para a terra, será desfeito, se Cristo não voltar antes, e a sua parte imaterial, ou ela vai se encontrar e desfrutar de coisas espirituais do céu, não de coisas carnais, porque você ainda não tem seu corpo, ou você vai para o inferno receber tormento no seu espírito, alma, não na carne. O que eu quero dizer com isso? As pessoas que estão mortas, o único ressurreto em corpo é Cristo. Todos os outros estão mortos. Quer dizer então que Paulo está dormindo, está preto? Está Paulo está aqui, ó, Paulo. Não, eu acredito que Paulo está no céu desfrutando de bênçãos espirituais, mas ele não nos recebe essas bênçãos de forma, por exemplo, Cristo comeu, se saciou, gostou da comida. Isso Paulo ainda não fez. Existirá um banquete que todo mundo vai comer junto. Decantas? Terra de lavrar. Então, beleza. Vamos lá. Gente, o que isso tudo, eu falei lá para vocês, depois o Lucas descobriu o enigma do madeira, o que isso tudo tem a ver com a pena de morte? Uma das coisas mais negligenciadas quando se trata desse assunto é Gênesis 9, verso 5, que é o que a Manu mandou lá. 9, 5 e 6, que diz o seguinte, prestem atenção nisso aqui: certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Agora no 6, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o sangue será derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Olha o que ele está falando aqui. Quem matar alguém será morto. Antes de eu entrar nesse assunto, eu vou deixar bem claro. Eu não estou aqui para defender a pena de morte, mas é um erro achar que é um erro. Não há problema nenhum de um cristão ser contra a pena de morte, sem problema. O que você não pode ser contra é quem acha que é legítimo. E por quê? Porque o próprio Deus foi quem falou assim, ó, o dia que você pecar, você vai morrer. E agora ele está falando aqui para Noé: quem derramar sangue, terá o sangue derramado. Não matarás. Depois ele fala, Levítico não sei aonde, aquele que matar vai morrer. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Por que, olha o texto, por que Deus fala que quem matar vai morrer? Qual é o motivo de Deus fazer isso? Está escrito no texto. Aquele que derramar sangue vai ter o sangue derramado. Por qual motivo? Não, está escrito depois do verso 6. Quando você mata alguém, o que o homem é? A imagem de Deus. Quando você mata alguém, nada mais nada menos que está fazendo é pegar uma doce e botar na cara de Deus, o representante maior de Deus, daquele que é a imagem de Deus, fazendo que nem um exterminador do futuro, ele chega com o braço só assim. Quando você mata alguém, um inocente, você está destruindo a imagem de Deus. Gente, ser a imagem e semelhança de Deus é tão sério,
a ponto de Deus instituir a morte para quem mata. Como é que Deus freia a humanidade para não destruir a sua imagem? Matando. Quem mata? Agora, Jonathan, mas se a pena de morte é para não destruir a imagem e semelhança de Deus, se eu matar aquele que matou, eu também não estou destruindo a imagem e semelhança de Deus? Se você matar um assassino, vai ter um assassinamento do mundo. Vai ter um assassinato no mundo. Você vai estar. Então, aí é que está o detalhe, calma. Se alguém que mata morre, se esse que morre porque matou, ele também é a imagem de Deus. Ele também é a imagem de Deus. Se ele é a imagem de Deus e ele vai morrer porque ele será morto, eu também não estou matando a imagem de Deus. Aí é que vai. O pecado, ele já é por si só a morte. Gente, agora isso aqui um pouco saiu um pouquinho. Todo e qualquer pecado, a mentira mais mínima da história da humanidade. Todos os pecados. Ah, mas eu roubei uma tampinha de caneta do meu amigo. Todos os pecados são punidos com morte. Todos. Não importa o grau. Não importa. Só há uma diferença. Alguns morrem em Cristo e outros morrem em si mesmo. Deus não teve misericórdia de Jesus, porque era para você morrer. Digo assim, lógico, a gente fala assim, eu morrer. Eu não pequei e morri na hora. Eu estou falando, pode ser na hora, depois, enfim. Todo pecado, ele é passivo de morte. Seja em Cristo, ou seja em você mesmo. Ponto. Ponto. E ponto. E fim. Agora existe um detalhe muito importante quando Deus fala isso daqui. E quando esse assunto se discorre pela Bíblia. Não se mata de qualquer jeito aquele que matou. Existe uma instituição que Deus colocou para que isso seja feito. Que é a lei e aqueles que regem a lei, no caso o Estado. Não é, a Manu matou a Nisa, mata a Manu aqui agora. Não. A Manu será julgada, será, mas o quê? Depois ela será apedrejada. O que eu quero dizer para vocês é, por que Deus instituiu a pena de morte? Porque o homem é a imagem de Deus. Aquele que morre é a imagem de Deus sendo assassinada. Aquele que mata, pelo seu pecado, já está morto. O que isso tem a ver com o texto que o Lucas descobriu? Se vocês leram, é tão sério isso, que Deus colocou em sua lei o seguinte: se você tem vou pegar para nós aqui, você tem um pitbull. O ladrão entrou na sua casa, ou quem quer que seja entrou na sua casa, por qualquer motivo que seja, entrou lá na sua casa. O seu pitbull arrebentou o cara e matou o cara. A lei diz o seguinte, a lei de Moisés, também não. O cachorro tem que morrer e a sua carne seja jogada fora. No caso ele usa o boi. Se o boi chifrar alguém e derramar o sangue e matar essa pessoa, o boi tem que morrer. O que falou em Gênesis 9:4? Vou requerer sangue do animal e do homem que mataram alguém. Se o boi matar alguém, o boi será morto. Bom, no próximo versículo 29 diz: agora, se o boi tem um histórico de ser nervoso, ser bravo, e o dono do boi foi alertado de que ele é daquele jeito, e o dono do boi não fez nada para impedir que o boi chifrasse alguém e matasse alguém, o boi é morto e o dono do boi também. Por quê? Ah, porque sim? Não. Porque você foi negligente em preservar a imagem e semelhança de Deus. Mais uma vez, eu não estou defendendo ou não defendendo. O que eu quero dizer para vocês é: ser a imagem e semelhança de Deus é tão sério,
Porque aquele que destrói a imagem e semelhança de Deus comete um pecado gravíssimo de como se assassinasse o próprio Deus. Como é que Deus refreia esse tipo de coisa e avisa o homem e pune com a morte? Matou a imagem e semelhança de Deus? Morre. Negligenciou para preservar a imagem e semelhança de Deus? Morre. Alguém matou e você tem o poder jurídico na mão para julgar? Julgue com a reta justiça. Mata. E detalhe, gente, deixa eu só explicar uma outra coisa para vocês. Você pode achar assim, pô, mas a gente tem que ter misericórdia. Sim, é extremamente possível. Isso eu já vi acontecer. Vou mandar um vídeo para vocês depois. O assassino de Green River. Você já chorou, né? Você chorou? É um cara, um serial killer, estuprava, matava mulheres. No dia do julgamento dele, vem as irmãs, mães, familiares das pessoas que ele matou. Esse cara tem que ir para o inferno. Ele tem que receber a maior punição, ele tem que ser morto e não sei o que, vem um outro. Eu odeio esse cara, ele acabou com a minha vida e não sei o que, vem um senhorzinho. Fala assim, sim. Ele fala assim, você me proporcionou praticar a coisa mais difícil da minha religião, que é perdoar o meu Deus. Enquanto todo mundo estava xingando, arrebentando com ele, tacando pedra nele, eles falavam assim, não abalou. Quando o cara virou para ele e falou assim, ó, você tirou uma parte muito importante de mim, mas você proporcionou como eu pratico o ápice da minha religião. Eu te perdoo. Quando o cara fala que perdoa o maluco, ele abaixa a cabeça e começa a chorar. Qual é o detalhe deste julgamento que eu quero dizer para vocês? É possível ter misericórdia de CPF para CPF? Perdoar alguém é possível. Só que porque aquele senhor perdoou o assassino, ele não deve ser julgado? Ele deve ser absolvido? Ah, eu perdoei a pessoa que me roubou. Beleza, você perdoou. Isso quer dizer que a polícia não tem que prender quem te roubou? Eu perdoei a pessoa que matou meu filho. Legal. Quer dizer que a justiça do nosso país, só porque você perdoou e você é um pai, ah não, seu pai perdoou, então não vamos prender o cara. Pô, o pai perdoou? O que vai acontecer é que esse cara vai ser preso com perdão do pai. Ele vai ser preso. Ele pode até ser morto. Recebeu o perdão do pai, disposto a perdoar. Mas a lei não é misericordiosa, como Deus não é misericordioso. Ou melhor, a única misericórdia que a gente alcança é através da morte de alguém. E se não for a morte de alguém no nosso lugar, você vai morrer sozinho. Mas você pode fica tranquilo, João. Se você não receber a morte de Cristo em sua vida, você pode ficar tranquilo, porque você vai morrer. Mas vai ser feito. Pode ficar, relaxa. Esse dia vai chegar. Esse dia está vindo. Para aqueles que não morrem em Cristo, que não receberam a morte de Cristo como substituição dos seus pecados, podem ficar tranquilos que um dia eles vão morrer. E a lei não tem perdão, não, filho. Não tem. Então eu só queria trazer isso para vocês terem noção do peso. Por isso que eu falei que é negligenciado esse assunto quando se trata da criação da imagem e semelhança de Deus. Porque negligencia o texto de Gênesis 9, verso 5. Quem derramar sangue, vai ter o sangue derramado. Por quê? Porque é a imagem de Deus. Fiquem com esse barulho. Durmam com isso. Não precisa defender a pena de morte, mas não critique quem defende. E é uma discussão bem... Não posso falar? É uma discussão bem complexa, porque vai existir só para encerrar, vai existir um outro detalhe. Jonathan, quer dizer então que se alguém for hoje condenado à pena de morte, é correto no Brasil? Eu vou falar, não, pelo simples fato de que a Constituição do nosso país não permite que assim seja feito. A não ser que a lei mude, porque nós estamos caminhando debaixo de uma lei estatal, a não ser que a lei mude, é errado condenar alguém à pena de morte, prisão perpétua, etc.
no Brasil. Agora, lá no Texas, é errado de forma alguma. A não ser que eles vão aprender a lei também. Na verdade, no Texas, antes de você matar alguém, você já morreu. Tem lugar que é pior, eu acho. A Indonésia lá não tem choro, filho. O maluco chegou com baseadinho lá. É verdade. Tráfico de drogas lá. Detalhe. Eu já vi um vídeo esses dias de um cara, um muçulmano, falando assim: por que na Palestina você vai encontrar pessoas com os dedos arrancados? Porque lá quem rouba, a pena que ele recebe é perder os dedos. Eu acho que na Índia também, na Índia, acho que é não. Perde a mão, o dedo, não importa. Ô, tadinho do Lula. O Lula tinha que pegar a perna, os braços. Mas o detalhe é que depois ele fala assim: mas você pode falar, pô, mas a lei é muito dura. O Estado não pode fazer isso com a pessoa. Não é o Estado que faz isso com a pessoa. É a pessoa que faz isso. Exatamente. Aí ele vai falar assim: eu estou você não matar, não sequestrar, não estuprar, que você não vai pra lá, acabou. É simples, gente, é só andar na lei. Mas isso não importa. Se você não mata, você não morre. Se você não rouba, você não vai preso. Se você não estupra, você não vai ser linchado na rua. E que linchamento na rua é uma parada. Exato. Não é legal. Mas antigamente a gente apedrejava. Enfim, gente, vamos encerrar por aqui. Mas vocês entenderam? Vocês entenderam? E tenham isso em mente. Vocês, por serem a semelhança e imagem de Deus, Deus protege vocês através da morte daqueles que estão em Deus. Pode ser também. Quem sabe direito. É que depende. Assim, na aula, eu consigo explicar melhor. Para pregar sobre isso, as pessoas podem não entender direito. E aqui já não entende direito, talvez. Não entende direito. Mas é um assunto complexo. Aqui é diferente. A gente pode discutir sobre isso. Falar um pouco mais. Vamos orar? Pergunta. Não, vamos orar. Ainda está orar. Deus, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por essa aula. Que o Senhor nos ajude a digerir o que aprendemos e a recebermos, Pai, com coração alegre, para sermos criados com imagem e semelhança. Esteja conosco, em nome de Jesus, que nos proteja e nos guarde de todo mal. Amém. Alguém vai querer? Você vai ter exame de ordem. Alguém vai querer? São 30 páginas, você vai querer? Ninguém? Faz tempo. Eu quero que a autoridade sobre o meu filho, você tem que fazer você faz assim. Eu levanto, você quer que eu te prometo?